Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Júlia Schroeder Gardini, estudante do curso de Pedagogia no quinto semestre, e hoje irei apresentar meu trabalho de artes na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o trabalho final, então, desta matéria. A professora nos indagou com algumas perguntas e pediu para a gente realizar, então, a resposta dessas perguntas em formato de podcast ou em vídeo, preferencialmente. Então, a primeira pergunta que ela nos fez, né, nos colocou foi: você percebe que o seu olhar para a arte modificou durante esse semestre? Eu acredito que sim, o meu olhar mudou bastante sobre a arte. Eu já tinha um olhar ampliado para a arte, mas ele se aprofundou mais durante essa experiência nesta matéria. Eu sempre enxerguei, então, a arte como uma forma de comunicação e de expressão dos sentimentos, mas eu nunca tinha aprofundado meus estudos, como eu falei para vocês. Eu acreditava que a arte era mais relacionada ao desenho e à pintura. Mas durante as aulas da prof, eu percebi que a arte faz parte da cultura, da história e da identidade das pessoas. Ela permite que crianças, adultos, independente da idade, expressem emoções, ideias, vivências e formas diferentes de compreender o mundo. Eu também pude compreender que a arte não deve ser vista apenas como um momento de lazer, ela mas como um componente curricular que possui objetivos como qualquer outro e que contribui para a formação integral das crianças. Essa mudança de olhar foi muito importante para a minha formação, né? E hoje eu entendo que trabalhar a arte na escola significa proporcionar experiências diferentes para as crianças, incentivar a criatividade, desenvolver a sensibilidade e possibilitar que as crianças experimentem diferentes materiais, técnicas e formas de expressão também. Percebo que o professor e eu, como futura professora, precisa valorizar o processo de criação e não apenas o resultado final desse total desse processo de desenvolvimento da arte. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu levo dessa disciplina. A segunda questão que a prof apresentou para nós foi apresente uma noção, compreensão sobre a arte e depois relacione a mesma à educação escolar, evidenciando qual seria, do seu ponto de vista, o lugar na arte, da arte na formação das crianças. Então, para mim, a arte é uma forma de expressão, comunicação e produção de conhecimento. Ela se dá por meio. Então, por meio dela, as pessoas conseguem representar sentimentos, emoções, pensamentos, ideias e a maneira como enxergam a realidade pode mudar. Além disso, para mim, a arte faz parte da cultura dos povos e está presente em diferentes linguagens, como as artes visuais, a música, a dança, o teatro, e entre outras manifestações culturais. Na escola, a arte possui um papel fundamental, ao meu ver, porque ela contribui para o desenvolvimento integral da criança. Ela favorece a imaginação, então, a criatividade, a autonomia e a percepção, a coordenação motora, a sensibilidade e o pensamento crítico. Ela também, ao meu ver, ajuda na socialização, pois muitas atividades artísticas são realizadas em grupo e estimulam, né, vão estimulando o diálogo, o respeito e a cooperação. Eu acredito que o lugar da arte na formação das crianças é muito fundamental. Ela precisa estar presente como uma área de conhecimento e não apenas como um recurso para ensinar outros conteúdos.
ela precisa estar como uma matéria ali. A arte permite que as crianças experimentem, descubram, criem e encontrem diferentes maneiras de se expressar. Além disso, ela contribui para que as crianças conheçam diferentes culturas, artistas e manifestações artísticas. Elas ampliam a visão de mundo para as crianças. Também considerando que a arte ajuda a fortalecer a autoestima, porque cada produção é única das crianças e ela representa sua forma de pensar e sentir. Quando o professor respeita essas produções, né, como demonstra que valoriza a individualidade e a criatividade de cada aluno. Então, a questão 3 que a prof. Nos trouxe foi considerando que a arte é uma atividade descontextualizada e nenhuma tarefa de ilustrações de temas, histórias, etc. Comente qual seria o papel da professora pedagoga em relação à arte às crianças. Então, ao longo da disciplina, a gente pode perceber que a arte não é, e por mais que ela tenha sido utilizada apenas para ilustrar histórias, decorar, produzir lembrancinhas, por mais que foi vista assim por muito tempo, hoje a gente sabe que essa não é a função da arte na escola. O papel da professora pedagoga é organizar situações em que as crianças possam vivenciar as experiências artísticas significativas. Isso significa criar e oferecer diferentes materiais, apresentar obras e artistas, incentivar a observação, o diálogo, a experimentação das crianças e a criação livre, a imaginação. O professor também precisa respeitar o tempo de desenvolvimento de cada criança, pois nem todas desenham da mesma maneira ou possuem os mesmos interesses. Até porque pode chamar atenção para uma criança e uma coisa pode chamar atenção para uma criança e outra coisa pode não chamar atenção. Então, por isso a gente não deve exigir, então, desenhos iguais e nem oferecer os modelos prontos para serem copiados. O mais importante ver é que a criança tenha liberdade para criar, para imaginar e para experimentar. Além disso, a professora deve, ao meu ver, incentivar a apreciação artística e, por assim, permitindo que as crianças conheçam diferentes artistas, estilos e manifestações culturais. Dessa forma, ampliar esse repertório cultural da criança e desenvolver um olhar mais sensível sobre o mundo. Como futura pedagoga, eu acredito que o meu papel será criar um ambiente acolhedor e em que as crianças se sintam seguras para experimentar sem medo de errar. Na arte não existe apenas uma resposta certa. Cada produção possui um significado e representa uma etapa importante do desenvolvimento infantil. Então, como quarta e última pergunta que a prof. Nos propôs foi apresente sua compreensão sobre as linguagens gráfico-plásticas, evidenciando os processos de metamorfose e o desenvolvimento das mesmas, das garatujas até o desenho realista. E explique a inter-relação com o processo de alfabetização da linguagem escrita. Então, as linguagens gráfico-plásticas são formas de expressão realizadas por meio do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem e das produções visuais. Elas fazem parte do desenvolvimento infantil e as mesmas permitem que as crianças comuniquem ideias, sentimentos, antes mesmo de dominar a linguagem escrita, que vai se dar pelo processo também do desenho, que o desenho então auxilia nesse processo da escrita, é a primeira
para escrita da criança, digamos assim. Esse desenvolvimento acontece em diferentes etapas, então, do desenho. Inicialmente, eles aparecem como garatujas, que são traços espontâneos, que geralmente são os bebês que desenham, né? E sem interação, sem intenção, então, de representar objetos. Nessa fase, a criança ela está recém descobrindo os movimentos e explorando os materiais que ela tem disponível para fazer, então, a produção. Com o tempo, esses traços passam a ganhar o significado que a gente chama. A criança, ela começa a dizer o que desenhou, mesmo que a gente não consiga identificar que aquilo ali está no desenho que ela diz que desenhou. Depois, então, surgem os desenhos mais organizados, no quais aparecem crianças, árvores, casas e outros elementos do cotidiano. Aos poucos, essas representações elas tornam-se mais detalhadas e proporcionais, até chegar ao desenho realista, quando a criança busca representar aquilo que ela observa na realidade e no cotidiano dela. Então, é muito importante lembrar que cada criança possui o seu próprio ritmo de desenvolvimento, apesar de a gente ter os marcos do que é normal ou não. Mas cada criança possui o ritmo dela e do desenvolvimento. O professor sempre deve respeitar essas diferenças e evitar comparações entre os alunos. E existe uma relação muito importante, então, como eu disse, entre o desenvolvimento do desenho e da alfabetização da linguagem escrita. Então, se dá antes de aprender a escrever, a criança ela utiliza o desenho para comunicar os seus sentimentos e as suas ideias. Tanto o desenho quanto a escrita envolvem a coordenação motora fina, a percepção visual, a organização espacial, a atenção e a capacidade de representar símbolos. Então, por isso, quando a escola valoriza as linguagens gráfico-plásticas, ela também está contribuindo para o processo de alfabetização da criança. Como o desenho, então, ajuda a desenvolver as habilidades importantes para a escrita, mas sem perder sua identidade como linguagem artística. A arte não deve servir apenas para preparar a alfabetização. Ela possui sim um valor próprio e ela deve ser reconhecida como parte essencial da formação das crianças. Como conclusão do meu trabalho, eu considero que essa disciplina foi muito importante para a minha formação. Ela ampliou os meus conhecimentos e fez com que eu compreendesse a verdadeira importância, então, da arte na educação infantil e nos anos iniciais. Hoje eu entendo que a arte é uma linguagem, ela é uma forma de conhecimento e um direito de todas as crianças. Como futura pedagoga, eu pretendo desenvolver práticas que valorizem a criatividade, a experimentação, a expressão e a individualidade, o respeito às produções infantis. Quero proporcionar experiências em que as crianças possam criar, observar, imaginar e se expressar livremente, contribuindo para a formação, então, dessa criança, desse meu futuro aluno, então, para sua formação humana, cultural e social.